começar? Amém. Pai Santo, querido e poderoso, obrigada, Jesus, por este momento. Obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa que está ouvindo, que está participando conosco, por cada pessoa que ainda vai ouvir, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque hoje nós aprenderemos mais de Ti, nós aprenderemos mais do Teu amor por nós. Nós, Pai, nessa noite tomaremos a Tua ceia, Pai, ceiaremos contigo nessa noite, Pai. E em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor nos fez merecedor, o Senhor nos fez merecedores de estarmos tomando o Teu sangue e o Teu corpo. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos fez dignos disso, Pai. Obrigada, Senhor, porque é tudo sobre você, é tudo por você, Jesus, e é tudo para você, Pai. E este momento em que estamos reunidos aqui, Pai, nós aqui na nossa casa e cada um, na casa de cada um, Pai, ouvindo, Pai, recebendo no coração, Pai. Eu sei que isso é por você, Pai, e isso é para você, Jesus. Espírito Santo, eu sei que Tu estás em mim, Tu estás aqui no Pastor Júnior, está na nossa casa, está na casa e no coração de cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus Cristo, provoca mais sede, provoca mais fome, provoca o desejo de buscar a Deus incessantemente e de reconhecer Ele como Senhor e Salvador, como o Redentor, como o amado das nossas almas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Bom, como hoje é um dia de ceia, né? Eu estava conversando com a pastora Joyce e eu falei assim, pô, nada melhor do que, né? Eu sei que de repente eu já falei isso na igreja, né? Mas nada melhor do que deixar isso para todos que estão assistindo com a gente, né? Então, oi? Não, não. Né? Então, assim, é interessante a gente saber algumas coisas, né? Como a gente já vem falado bastante vezes aqui. E eu quero trazer na palavra de Deus o primeiro momento, tá? Que a palavra de Deus nos fala sobre o pão e o vinho, tá? Bom, então abrindo aqui em Gênesis, se quiser abrir já. Tá. Abrindo aqui em Gênesis, é a primeira vez que nós ouvimos a palavra de Deus falar sobre o pão, tá? É aqui em Gênesis. O que a palavra de Deus nos fala sobre o pão, tá? Então, existe a lei da primeira menção, tá? Então, tudo que você quiser saber da palavra de Deus a respeito de como ela funciona, de como ela é, você vem na lei da primeira menção, tá? Exemplo, quando você vai fazer um trabalho científico e você quer fazer uma sigla, exemplo, de repente você vai falar sobre algum São Paulo, tá? Então você coloca SP, tá? São Paulo, aí você coloca entre parênteses SP. Então, todas as vezes que você quiser se referir a São Paulo, é um exemplo, tá, gente? Por favor, quiser se referir a São Paulo, você pode apenas colocar SP, porque a primeira menção dele naquele artigo científico seu, você já mostrou que ele seria colocado como SP, ou São Paulo ou SP, tá? É só uma forma para vocês poderem entender, tá bom? Então, o que você quiser entender da palavra de Deus, a melhor forma é você ir aonde? Na primeira menção, tá bom? Então, fica muito fácil você entender várias coisas da palavra de Deus, tendo isso em mente, tá? Fechou? Então, ele diz o seguinte, aqui em Gênesis, eu vou ler Gênesis 3. Bom, em Gênesis 1, o que acontece? Deus faz tudo, tá? E aí depois ele faz o homem, ele faz a mulher, coloca os dois no jardim, tá? E depois que Deus ele coloca eles no jardim, cara, vamos perceber aqui, ó. Acontece o quê? O que acontece? Acontece que o homem e a mulher, eles têm aquele momento de comer o fruto, a desobediência, tá bom? Então eles desobedeceram. O ato de você falar assim, tem o livre-arbítrio não é você poder escolher o que você quer ser, tá? Então eu escolhi ser, mas isso não é, isso é poder de capacidade de intelecto, de mente, tá? Mas você poder obedecer ou desobedecer a Deus, esse é o seu livre-arbítrio, tá? Então eu quero, eu não quero. Então, tá bom? Então o homem optou, Deus chegou e falou assim, ó, não pode comer desse fruto.
E aí o homem foi e comeu do fruto. É um ato, tá? O homem ele teve o direito. O que acontece? Deus ele desceu ao jardim e foi conversar novamente com o homem, como ele fazia todos os dias. E naquele momento o homem estava escondido. E sabe, Deus ele chega e fala assim, cara, cadê você, mano? Aí ele fala, ó, a gente está escondido porque nós estamos nus. Aí Deus fala assim, quem te falou? Aí já entrou o se justificar, né? Foi a mulher que tu me deste. Aí olhou para a mulher e falou assim, foi a cobra. Aí ele olhou para a cobra, né? Deus olhou para a cobra falou, foi a girafa, porque eu sou o pai da mentira. Brincadeira, não foi nada disso, tá? A cobra olhou e Deus falou assim, ó, por inimizade entre vocês. E aí Deus ele coloca várias coisas. E uma delas é quando ele fala ao homem, ele fala assim, ó. Quando ele vai se referir a Adão, ele fala assim, ó. Espinhos e cardos também te produzirá. Ó, então nasceu espinhos e cardos, ou calos, tá? Também te produzirá. E comerás a erva do campo. Olha que legal. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Irmãos, aqui a palavra de Deus está falando assim, ó, que a partir deste momento, deste ato do homem, de ter desobedecido, tá? Totalmente aceitável, porque se Deus deu, Deus sabia que existia essa possibilidade. Quando eu falo com os meus filhos, eu falo assim, ó, velho, fica à vontade. Eu já te falei qual que é o meu desejo. Você não faça, mas você tem o direito de fazer. Você tem o direito. Existem consequências, né? Vai existir consequências. Mas eu já te falei o porquê que eu não quero, o que vai acontecer. Agora você tem o livre-arbítrio de optar em fazer ou não fazer. Isso eu falo com os meus filhos, direto, tá? Irmãos, aqui a palavra de Deus nos mostra que a primeira menção de pão relatado na Bíblia é em cima de uma punição, né? Punição. Então, o pão, só o pão é uma punição. Ah, então Jesus ele falou assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Entendeu? Né? Então assim, ó, o pão você vai ter que suar para você comer. Não foi isso que falou? Calma que nós chega lá. Agora nós temos a primeira menção do vinho. Então vamos lá. Então a primeira menção de pão foi em cima de um erro, e este erro uma consequência. Então o comer pão, ele vem de consequência, tá? Então a consequência foi, comerás o pão se você suar. Então, você quer comer pão? Trabalhar. Você vai ter que fazer nascer, ó, calo nas mãos. Você vai ter que passar os espinhos no corpo, você vai ter que arrancar espinho para que a terra possa produzir, para que você coma agora da erva da terra. A primeira menção agora de vinho, tá? Pão e vinho. Não, agora é só do vinho. Só do vinho? É, você não achou? Aqui tá falando pão e vinho. Não, só do vinho. Aqui pão e vinho. Era só o vinho. Eu adiantei a pregação, entendeu? É que a gente... A primeira menção de vinho tá aqui, ó. Entendeu? É que eu já fui lá na frente. Ela já quer dar o resultado. Não, é do vinho. A primeira menção de pão é maldição. E de vinho, separados. E agora do vinho, tá? Só um minutinho, irmãos, em nome de Jesus. Fala alguma coisa aí pra eles. Eu achei que ela tinha achado. É coisa de mulher, você querer se precipitar. Então, a gente... Eu fui lá já na menção dos dois, não de um só. Entendeu? Tá aqui, ó. E começou Noé, tá? Em Gênesis 9, 20. Começou Noé a ser lavrador da terra. E plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. Ou seja, ficou pelado, tá? Ele se descobriu, tá? E viu Cã, ou cão,
o pai, que é o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos, tá? Ou seja, quando ele viu o pai pelado, ele achou engraçado e levou os seus irmãos, tá? Aí que acontece? Sem e Jafé, Sam é o meu filho, né? Sem e Jafé, eles vêm de lado e cobrem o pai. Aí acontece aqui, ó. 24. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos seus servos sejam os seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem e seja-lhe Canaã por servo. Ou seja, a palavra de Deus aqui mostra para nós que quando você tem só o vinho, você tem maldição. Mas pastor, isso tudo está no Velho Testamento. Isso daí é lei. A gente está falando de Noé. A lei veio em Moisés. Se você quer falar desse jeito, preste atenção. Tem algumas pessoas que não sabem interpretar muito bem o que é graça, o que é novo, o que é velho, o que é nova aliança. Então é uma coisa para a gente poder sentar e conversar melhor aí, porque tem pessoas que estão confundindo as coisas, tá? Então a primeira vez que nós ouvimos falar de pão, a palavra de Deus ela mostra o quê? Uma maldição. E quando nós ouvimos falar de vinho, o que ela mostra? Maldição. Amaldiçoou o quê? Amaldiçoou Cã e toda a terra de Canaã. Tá? Vamos lá. Agora vem ela com o grande finale. Ó, aí agora para Deus falar sobre pão e vinho, ele usa Abraão. Quando junta os dois, ó, o pão e o vinho, um separado do outro, não deu certo, deu ruim. Agora a primeira menção dos dois juntos. Tá em Gênesis 14, 18. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Irmãos, Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra, porque Ló tinha sido levado cativo. E Abraão, ele saiu a batalhar e venceu todos os reis que tinha acabado de vencer uma guerra. Ele correu atrás desses reis e tomou dos caras. Ele venceu a guerra com esses caras, voltou e ainda o que ele fez? Tomou todos os despojos. E quando ele foi retornando, ele devolveu a sua parte. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que o rei de Sodoma chega para ele e fala assim, pô, né, dá uma parte. Ele falou, cara, eu vou te devolver, eu não quero ficar com nada. Para que você, ou ninguém chega a algum momento e fala assim, você enriqueceu com o meu dinheiro. Eu quero que quem vai me enriquecer é Deus. Olha só que louco. E aí, irmãos, de repente chega Melquisedeque. Abre em Abraão, em Hebreus que fala de Melquisedeque. E ó, uma coisinha só que eu quero falar para vocês. Melquisedeque, ele significa rei de justiça. Rei de justiça. Isso é o significado de Melquisedeque. Rei de Salém. E Abraão, ele foi pai de nações. E pai. E Abraão também criou no Senhor Jesus e isso foi imputado por justiça. Né? Então assim, irmãos, e aqui você pega aqui, ó, olha que legal. A palavra de Deus ela mostra aqui, ó, rei de Salém. Algumas pessoas falam que era rei da paz, né? Que Salém vem de Shalom, né? E Jerusalém, Yerushalayim, né? Em hebraico, também vem dessa mesma palavra. Então é bem legal. Ele era o rei da paz. Olha só que lindo, tá? Irmãos, aqui o que ele fez? Após essa volta com 318 pessoas, ele perseguiu até Dan, assim fala a palavra de Deus. E lá ele conseguiu fazer o quê? Ele venceu essa batalha, voltou e de repente ele se deparou com Melquisedeque. E Melquisedeque veio para ele com o quê? Com pão e vinho. Irmãos, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque o maior
traz o pão e o vinho. E o menor abençoa o maior, para que o maior abençoe o menor. Olha que louco. E abençoou-lhe e disse, olha o que ele falou, seja Abrão aqui, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só que lindo. Tá, irmãos? Então a gente entende aqui. E aqui depois que ele deu o dízimo, foi onde ele pegou toda aquela parte e devolveu para o rei de Sodoma, tá? Ele pediu apenas a parte dos seus que haviam ganhado a batalha, né? Mas a parte dele, ele entregou. Ó, o Leandrinho e o Sam tá mandando um beijo para nós, né? Hoje eles não estão aqui participando com a gente. Sabe, irmãos, então assim, é uma pena que na carta aos Hebreus, eu tenho muita convicção, depois de estudar um pouquinho, né? Entender, pode ler. Você quer? Pode ler. Que fala sobre Melquisedeque. O sacerdócio? É. Sabe, irmãos, então a gente percebe que é o maior abençoando o menor, tá? Então o maior, ele traz o quê? O maior, ele traz o pão e o vinho, tá? Ele não vai te dar só o pão, e ele não vai te dar só o vinho, tá? Porque se ele te der só o pão, cara, aquilo foi uma coisa de suado, tá? E se ele te der só o vinho, é só para você se embebedar, né? Tem alegria, tem não sei o quê, vai falar das bodas de Caná da Galileia, cara, vai querer entrar em um monte de outros versículos, mas não é esse onde nós estamos entrando, tá? Então o que a gente quer trazer é a junção, a primeira menção de pão é maldição, a primeira menção de vinho é maldição, é vergonha, é nudez, tá? No de pão também, que eles tiveram que se cobrir com folha de figueira, né? Quando Deus falou para ele, você vai suar para comer do pão, eles estavam com roupa de figueira, tampando a sua vergonha. E depois a gente observa que ali ele também bebeu vinho, ficou bêbado e acabou ficando nu. Também ficou pelado, vamos dizer assim. Isso também trouxe maldição. Mas aqui não. Aqui quando ele trouxe o rei da justiça, o rei da paz, rei de Salém, ele traz o vinho e o pão. E ali eles fazem o quê? Uma ceia. Olha que lindo, né? Pode ler. Aqui é Hebreus 7, começando pelo 1, é um capítulo capítulo todo. É uma pena que ele fala pouco, né? É isso que eu queria falar aquela hora. É um capítulo, capítulo 7, do 1 até o 28, falando sobre Melquisedeque. Então, uma pessoa que de repente teve só uma menção e fez tanta diferença. Mas aqui a gente entende o porquê. Porque aqui o escritor, ele coloca na Bíblia aqui, né? Na nossa Bíblia tá o título: O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Sentiu aí? Sabe? Então, em cima de Melquisedeque, Melquisedeque abençoou Abraão e toda a sua descendência, tá? Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos descendentes de Abraão. E ali em Abraão, naquele momento, Abraão ele é colocado como sumo sacerdote. Olha que coisa linda. É dado uma bênção de sumo sacerdote. Que mais para frente, ali em Moisés, a gente vai ver que isso foi passado aos levitas.
Mas antes foi entregue, de Melquisedeque, foi entregue para Abraão. Isso torna o quê? Jesus o nosso sumo sacerdote. Sabe, irmãos? E agora a gente vai entrar para a parte, sabe, o chavão de tudo isso daqui. Jesus. Porque se você, como nós dissemos ontem, nós estamos falando sempre, se você não olhar para o Velho Testamento, você tem que ver Jesus. O Velho Testamento é a sombra de Jesus, tá? É sombra de Jesus. O Novo Testamento é Jesus, tá? Às vezes as pessoas elas não entendem direito. Mateus, Marcos, Lucas, João, na verdade, se você for ver, eles ainda estão no Velho Testamento. O Novo Testamento é após a ressurreição, né? Então, assim, às vezes as pessoas não conseguem... o Novo Testamento aqui, ó, Mateus 1. Jesus vivia na lei, tá? Ainda tinha... Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus nasceu, cumpriu a lei. Mas a gente vai ver em muitos momentos que Jesus ele foi obediente a todas as regras, porque a Bíblia fala assim, não escandalize seu irmão, tá? Se comer carne vai escandalizar o seu irmão, não coma, tá? Então, a Bíblia fala isso. Então, a gente tem que ser sábio como Jesus foi. Pode ser? Então, fala o seguinte, ó. É muito forte quando você começa a juntar as coisas. Em Lucas 22, 15, fala assim, ó. Jesus, tá? Chegada a hora, 14. Pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não o comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice. Depois da ceia, dizendo, este cálice é um novo mandamento no meu sangue. Espera aí que deu um problema aqui, irmãos. Desculpe, irmãos. Desligou. Pera, irmão, só um minutinho. Ai, Jesus. Termina aqui, mano. Aqui, ó. Termina aqui só. Eita. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Sabe, uma coisa que a gente tem aprendido muito é esse por vós. Isto é o meu corpo que por vós é dado. É tipo assim, eu estou me dando, é Jesus falando, eu estou me dando por vocês. Esse é o meu sangue que é derramado por vocês. Sabe, não fomos nós que fomos lá pedir para ele. Foi ele que olhou e falou assim, por vocês eu vou. Por vocês eu faço. Por vocês eu derramo. Amém? E aqui a gente pode, desculpa, viu, irmãos? E aqui a gente pode ver a palavra de Deus, ela é Jesus, cara. Ó, só o pão foi um momento de maldição. E a gente observa que eles estavam nus. Jesus ele falou assim, ó, eu sou o pão. Eu sou o pão. Que é partido por vós, este é o meu corpo. Então ele falou, eu sou o pão. E sabe, irmãos, Jesus, para ser partido por nós, Jesus ficou nu. Sabe, no momento para ele derramar o seu sangue, ele também estava nu. Sabe, eu não estou tentando aqui, em nome de Jesus, não estou querendo fazer para você chorar, não, para você ficar ruim na história, não. Eu quero que você
Comece a achar a palavra de Deus que Jesus ele veio para cumprir. Jesus ele cumpriu aquilo que ele mesmo havia deixado para nós, tá? Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala assim, ó, a primeira menção do pão fala que era preciso suar para comer o pão. Sabe, irmãos, Jesus suou gotas de sangue para que eu e você pudéssemos hoje comer do pão dele, que ele suou. Olha que louco, velho. Nossa, que louco, hein? Ele suou gotas de sangue. Sabe por quê? Porque antes do seu suor, o meu suor, era em cima de maldição. A gente suava para a gente poder comer. E agora Jesus, ele derramou o seu sangue no nosso suor. Sabe o que é isso? Ele quebrou a maldição, essa maldição do trabalho. Ah, não preciso mais trabalhar. Não foi isso que eu falei. Ele quebrou a maldição do trabalho para poder ser para a minha vida e a sua o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque ele suou, ele ficou nu, ele se fez, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele é o pão que não teve pecado, ele não tem pecado, sabe? Ele se fez pecado por mim e por você, mas ele não tem pecado. Ele é o pão sem fermento. É lindo, nosso Deus é maravilhoso. Ele está falando aqui, ó. Ele falou assim, ó, isto é o meu corpo, tá? Então, irmãos, agora, olha que coisa louca. Ali, quando, no primeira menção em Gênesis, quando fala do pão, falou que nasceu calos, né? E espinhos na terra. Então, a gente sabe que da terra nasceu espinhos. Quando Jesus, ele tinha sido machucado bastante, eles vieram e fizeram uma coroa de espinhos e falaram, salve o rei dos judeus. E coroaram Jesus com espinhos. Para quebrar a minha e a sua maldição. Jesus, ele quebrou a maldição, né, mano? Cara, é muito louco, é muito lindo você ver o nosso Deus, ele sendo coroado, mostrando que ele é sim o rei desta terra, ele é homem, porque ele foi coroado com aquilo que era a maldição. Sendo o pão, cresceu espinhos, e o espinho foi colocado em sua cabeça. Não é à toa que a palavra fala que maldito todo aquele que foi pendurado. Fala alto, né? Não vai pegar. Não é à toa que... Tá falando pra mim. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que ele se fez maldito por nós, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe, ele se fez maldição para que eu e você hoje fôssemos abençoados. Para que hoje eu e você fôssemos a bênção. É muito bom. Esse Deus, ele é muito bom. E aí ele fala assim, ó, eu vou deixar o meu sangue, sabe? O meu sangue é um novo mandamento, sabe? Só tem aliança com derramamento de sangue, sabe? Ele fez isso como sumo sacerdote, sabe? Não é à toa que o véu rasgou de alto a baixo. O véu rasgou de alto a baixo, sabe por quê? Acabou isso. Agora é uma nova aliança. Não adianta costurar o véu. Não adianta mais costurar o véu. Ele saiu, sabe? Ele falou, eu vou, mas depois eu vou deixar um idêntico a mim. Ou seja, ele próprio, que é o Consolador, um Espírito Santo, tá? Então, ó, que a gente vai fazer agora, pega aí, ó, seu suco de uva, vai dar tempo aí, eu vou dar um minutinho para você, corre lá. Pega um suco de uva, tá? Isso é para todos. É para todos. Não. Ah, pastor, eu não sou digno. Cara, você não é digno se você pegasse e tomasse de qualquer forma. Se você comesse só o pão, te torna indigno, porque só o pão é maldição. Só o vinho ou só o suco, tá? A gente usa o suco de uva, a gente não toma o vinho, tá? Então, irmãos, então a gente pega, faz sim, porque só o pão é maldição. Só o vinho também, só o suco, né? No caso aqui a palavra de Deus relatou como vinho. Sabe, irmãos, mas é os dois. Você é digno. Jesus te tornou digno. Jesus te colocou como filho. Jesus, ele fica, sabe? Ele é o nosso intercessor. A Bíblia fala que não existe nenhum intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Tá? Ele é o que nos religa. A nossa religião é Jesus.
Jesus é a religião. Jesus é quem te religa, tá? Não é crente evangélico, não é católico, não é espírita, não é budista, não é nada disso. Placa de igreja muito menos, tá? Placa de igreja sabe para que serve? Para poder mostrar um CNPJ, mostrar uma igreja, mostrar uma linha de pensamento, mostrar uma forma, uma filosofia, tá? Mas a placa de igreja não leva ninguém para o céu. Quem te leva para o céu é Jesus. Que ele falou aqui, ó. Ele falou assim, ó. Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Sabe por que Jesus falou isso? Porque depois dessa Páscoa ele fez um voto, amor. Sabe, ele fez um voto muito lindo. Sabe qual era o voto? Que ele não faria, não colocaria mais na sua boca nada, nenhum cálice, nenhum nada, até que todas as coisas se cumprissem. Ou seja, se você começar a ler a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele está esperando para que eu e você, sabe, quando a gente for para o céu, a gente participar com ele as bodas. As bodas, olha que lindo. Então ele está esperando eu e você. Você tem que fazer a ceia sim, sabe por quê? Porque isso você está falando para Deus, eu sou a noiva. Eu aceito ser a sua noiva. Quando você toma a ceia, você fala assim, Senhor, eu aceito ser a sua noiva. Eu aceito. Eu vou ficar te esperando. O Senhor vai voltar e eu já vou começar a me preparar. Vou colocar as minhas vestes nupciais. Porque a hora que você chegar na minha porta, que abrirem a porta e falar, chegou o noivo, eu já vou estar preparada como a igreja, como uma noiva. E Deus ele vai te chamar, então faça a ceia. Não deixa passar, pastor, eu tenho pecado. Cara, se a ceia era para quem não tinha pecado, só Jesus poderia ter feito. Porque Jesus fez a ceia, Pedro negou, Judas negou, Tomé desacreditou e mais um monte de gente. E a ceia, eu falo que a cena da ceia, ela é uma cena que a gente não consegue caber no nosso entendimento. Por quê? Porque Judas participou, sabe? Jesus sentou ali e colocou os 12 e serviu a ceia e fez uma aliança, sabe? Então ali, como o pastor acabou de falar, ali na mesa estava aquele que ia trair e estava aquele que ia negá-lo. Em momento nenhum Jesus olhou e falou assim, não, para você eu não vou te dar. Ele sabia que ali existia um traidor, mas ele serviu a ceia para o traidor, mesmo sabendo quem era. E ainda ordenou, vai e faz o que você tem que fazer. Sabe, no nosso entendimento, é por isso que a gente muitas vezes se condenava para tomar a ceia. Porque no nosso entendimento nós não éramos merecedores. Mas se a gente olhar para a mesa, se a gente olhar a mesa que Cristo estava assentado servindo a ceia, ali só ele ia tomar. Mas nem João, de repente, tomaria. Ah, João era o discípulo do amor. Era, mas a gente também não conhece como ele era. Entende? Então, Jesus não está olhando nada disso. Jesus não olha nada disso. Jesus só quer se assentar na mesa, Jesus quer servir a ceia e quer que você compreenda o poder do corpo e do sangue dele na sua vida e na minha vida. É só isso que ele quer. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é muito bom. Então pega aí, deu tempo aí? Pega aí seu pão. Você vai orar agora pelas pessoas ou depois? Deixa eu orar agora. Mais alguém pediu? Ou você quer que alguém quer pedir para alguém? Quer Pediu falar? Depois a gente ora? A gente ora depois, Tá. pode ser? Então avisa aí, né? Então a gente vai orar pelas pessoas, tá? Quem quiser coloca aí que depois a gente entra a gente entra aqui e vai vendo os nomes de todos e a gente vai fazer uma oração, eu e minha esposa, tá bom? Então quem quiser uma oração pode colocar ou no Insta ou no Facebook, coloca aí nos comentários que a gente já vai fazer uma oração, tá bom? E você, ó, tá precisando, você tá com algum problema, alguma coisa, cara, a hora é agora, tá? Por favor, não fique com vergonha, tá? Eu não vou colocar um copinho d'água, vou orar no copo d'água pra você beber o copo d'água, não vou mandar você jogar sal, não vou jogar, não é nada disso, tá? É uma coisa que Jesus falou para que a gente fizesse isso todas as vezes em memória dele, tá? Então eu expliquei a respeito do pão, expliquei a respeito
do vinho e expliquei para vocês a respeito da junção dos dois. É bênção, tá? Que seja bênção para a sua vida. Em Salmos 105, se eu não me engano, a palavra de Deus fala que quando o povo israelita, tá, saiu do Egito, eles fizeram a ceia, comeram do cordeiro e nenhum deles continuaram, ou não haviam entre eles nenhum enfermo, assim diz a palavra de Deus, tá? Então, como? Acreditando que você está comendo do cordeiro, tá? Que a gente está usando uma bolacha, água e sal, tá? Então, se você tiver uma bolachinha, água e sal, um pãozinho, não tem problema, tá? Faça e leve para as pessoas, tá bom? Então, quem tiver na sua casa, é filho, é marido, é mulher, faça, tá bom? Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar como Ele já está te abençoando, como você é abençoado, tá bom? Faça isso. Tem muitas coisas para falar da Santa Ceia, para falar a respeito disso, mas não vai dar tempo de falar tudo, tá bom? Jesus, nós te agradecemos neste momento, por este, Pai, por este pão, por esta bolacha, por este momento, Pai. Nós te damos graça, Pai, pelo pão, Jesus. Nós te damos graça porque sabemos, Pai, que este momento, Pai, se refere ao seu corpo, Jesus. Refere-se a Ti, Pai. E nós vamos, Pai, agora fazer este momento, Pai, em memória de Ti, Pai. Não de um Deus que se fez carne e morreu, mas um Deus que ressuscitou, deixou uma herança e agora está ao nosso lado nos consolando com seu Espírito Santo. E o Senhor Jesus falou, Pai, que este momento o Senhor vai ficar olhando para que a gente faça e o Senhor vai ficar esperando, Pai, até que tudo se cumpra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai, por este suco de uva, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que seja para a honra e glória do seu nome, Jesus. Que a gente possa fazer isso, Pai, reafirmando, Pai, a nossa aliança contigo, Pai. Reafirmando, Jesus, falando para Ti que nós entendemos, Pai, a nova aliança, Pai. Nós entendemos a sua aliança para conosco, Pai. Uma aliança de proteção, de amor, uma aliança de salvação. Uma aliança, Pai, de um evangelho maravilhoso, Pai. E neste momento, Pai, nós tomamos posse, Pai, de tudo que a Tua palavra, Jesus, tem deixado para nós, Pai. Nós tomamos posse, Pai, de tudo aquilo que é herança, de tudo aquilo que é bênçãos, que é para o seu povo, que é para nossas vidas, Pai. Nós tomamos posse, Pai, amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pega o seu pãozinho, tá? Tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Amém. Pode comer o pão, em nome de Jesus. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: este é um novo mandamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, muito obrigado. Em nome de Jesus. Não deixa aí no comentário quem precisa ou quem quer uma oração, alguma coisa. Nós vamos estar orando por vocês, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Um beijão. Beijo, gente. Deus abençoe. Deus. Boa semana para vocês e até quarta-feira. Em nome de Jesus. Tchau para vocês. Valeu, galera. Um beijão. Beijo. Amo vocês.